Fala galera, bem-vindo ao canal do Famão. Dessa vez vamos fazer, cara, a análise, né, dessa temporada 2025/2026. Quem pode chegar aos playoffs, final de conferência, playoff, quem que vai cair nas primeiras fases, quem foram os times aí que fizeram umas campanhas ruins e as péssimas campanhas, ok? Vamos elencar aí todos os times da NFL, né, de Arizona Cardinals até o Washington Commanders. Então vamos que vamos por ordem alfabética, tá galera? Cara, a gente tá na semana 17, né, onde eu gravo aqui, é 24 de dezembro de 2025. Então, basicamente, a gente ainda não chegou nos playoffs. Tem time que ainda tem chance, tem time que não. Vou falar agora, né, meu irmão, quem será o campeão do Super Bowl, na minha opinião, também no final do vídeo. E é isso aí, deixa o like, inscreve no canal, vamos pra cima. Cara, primeiro time Arizona Cardinals, eu acho que fez uma péssima campanha, né? Eles tiveram o James Conner, seu principal running back, sendo desfalque logo no início da temporada. Mesmo tendo o Harrison, né, um excelente recebedor ali, o Kyler Murray, que é o quarterback, também lesionou. Os cornerbacks, né, a secundária dos Cardinals, foi um dos times que mais cedeu jardas de passe nessa temporada. Então acho que é uma campanha muito ruim ainda, né? Você perder seu quarterback, você perder seu running back. Cara, é uma campanha completamente improvisada, né? Você faz um planejamento na pré-temporada, né? Pra executar na temporada e basicamente você não consegue concluir com nada. Eu acho que eles até conseguiram, assim, se virar bem. Eu acho que o quarterback que assumiu agora, que eu esqueci o nome dele, representou muito bem, né? Jogou bem, mas ainda assim é um time fraco, né? Inclusive eu lembro que os Cardinals, cara, nessa temporada eles foram. Tava na 10ª campanha, o único time que conseguiu perder pro Tennessee Titans, cara. Que era disparado o pior time da NFL. Foi o único time que perdeu pros Titans no último lance ali, no field goal do kicker dos Titans, cara. Então, assim, campanha péssima dos Cardinals. Próximo time é o Atlanta Falcons. Cara, o Atlanta Falcons eu vou colocar como uma campanha péssima, porque eu sou torcedor do Atlanta Falcons, tá, cara? Mas, assim, de verdade, o que eu vejo do time do Atlanta é insistência em coisas que não devem ser. Como é que eu posso dizer assim? Insistir no erro, né? O Harry Moles, o head coach, eu acho que o Zach Robinson, o coordenador ofensivo, são movimentos que assim, não fazem sentido. Eu acho que dificilmente o time vai ser campeão com esses caras. O time não tem pick de draft para pro próximo draft, que vai ser do Rams, né? Então, cara, é difícil. Eles draftaram o Michael Penix, né, que é o quarterback, já tá com essa terceira lesão no joelho. Eu acho que é de vidro. Bichadíssimo o Michael Penix. E, cara, fez um contrato ultramilionário pro Kirk Cousins, né? Então, cara, a campanha do Atlanta Falcons pra mim é uma campanha péssima. Acho que teve flertes ali com boas campanhas, né? Ganhou do Buffalo Bills, por exemplo, e tudo mais. Mas, cara, perdeu pro Carolina Panthers por 30-0, né? Trocou, tá no terceiro kicker já na temporada, trocou todos os kickers, então acho que é uma campanha muito ruim. Cara, Baltimore Ravens, eu vou colocar a campanha como ruim em termos de resultado, mas pela expectativa que se tinha da temporada, né, um time que você tem Derrick Henry, Lamar Jackson, pô, Mark Henry, cara, é muito cara bom ali no time pra campanha ali, entendeu? Então, quando a gente vê o Baltimore Ravens, a gente espera que eles no mínimo estejam nos playoffs, né, cara? Então, assim, foi uma temporada muito difícil, o Lamar Jackson lesionou bastante, perdeu muitos jogos, e foi uma campanha difícil do Derrick Henry, que jogou muito mal, cara. Eu lembro que nos 4 primeiros jogos na temporada, o Derrick Henry pelo menos deu um fumble em todos, entendeu? E fumble decisivo, cara. Eu lembro daquele jogo icônico, o primeiro jogo, que eles estavam ganhando da equipe do Buffalo Bills por um placar gigantesco, acho que 15, assim, faltando menos de 5 minutos, e eles conseguiram perder o jogo. Então a equipe do Baltimore Ravens, pra mim, é uma campanha ruim, porque eles conseguiram algumas vitórias, mais vitórias que Falcons, mais vitórias que Cardinals, mas pela expectativa da campanha, foi uma campanha péssima, tá? Buffalo Bills, cara. Buffalo Bills eu acho que é um time que pode chegar à final de conferência, tá? O Josh Allen comandando ali, né? Você tem muitos jogadores experientes, jogadores que já estão nessa posição de playoff há bastante tempo. Assim, eu não gosto tanto dos wide receivers do Buffalo Bills, cara, e principalmente da defesa terrestre. Mas é um time que o ataque funciona muito bem, né, cara? O Josh Allen lançando a bola, o James Cook correndo com a bola. E eu acho que o que pesa a favor do Bills aqui é a experiência, né? Eles estão acostumados a jogar playoffs e geralmente, cara, eles costumam jogar bem contra os times da mesma conferência. O problema sempre foi o Kansas City Chiefs, né? Que era meio que a criptonita deles ali. Então eu vou colocar a equipe do Buffalo Bills como final de conferência. Não acho que é time pra tentar buscar Super Bowl aí, tá? Cara, Carolina Panthers eu acho que é uma campanha de playoffs, principalmente porque eles conseguiram ganhar da equipe do Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que a equipe do Carolina Panthers mostrou como equipe de playoffs quando eles conseguiram ganhar da equipe dos Rams, que até então tinha uma das melhores campanhas da NFL. E Metal Stafford voando, Pucanacu e tudo mais. Então, a equipe dos Panthers, comandada por Bryce Young, cara, foi a grande surpresa da NFC Sul aí. Eu acho que é um time aí pra playoff, tá? E falando em time pra playoff, eu vou colocar aqui o Chicago Bears, meu irmão. Chicago Bears é um time que, né, o Caleb Williams está na sua segunda temporada. E, cara, eles estão jogando demais, né? Eles estão jogando muito.
Cairo Santos, né, o nosso único brasileiro kicker na liga, também convertendo jogos decisivos. Uma defesa extremamente encaixada, cara, e um ataque muito criativo, muito combativo. O Caleb Williams é um cara que tenta passos da distância, você tem o DeAndre Swift correndo com a bola. Então, você tem o Moore, cara, cara, tem aquele Tyrande, não esqueci o nome. Mas, cara, o time dos Bears tem excelentes peças, cara, excelentes peças. Não acho que seja um time para Super Bowl ainda, né? Apenas o segundo ano do Caleb Williams seria muito bom se isso acontecesse para ele, mas ainda acho que a experiência vai pesar em alguma hora. Além de que a gente tem que ressaltar que é o primeiro trabalho do head coach do Bears, né? Que era o coordenador ofensivo do Detroit Lions, que se transferiu essa temporada para assumir a equipe do Chicago Bears. Então, basicamente, eu vou colocar aqui o Chicago Bears aqui como equipe de playoff, tá bom? Próximo, Cincinnati Bengals, cara. Eu flerto com o péssimo, mas eu acho que é uma campanha ruim. Não chega a ser péssima, mas eu acho que pela expectativa é uma campanha péssima, porque assim, cara, a gente tem que ser justo, né? Joe Burrow lesionou. E quando é lesão, cara, eu fico meio passe de colocar uma campanha péssima, assim, porque a lesão é uma coisa que foge um pouco. Claro, a OL poderia ter protegido o Joe Burrow, né? Mas aí é uma questão de administração, né, cara? A equipe do Cincinnati Bengals tem que começar a contratar melhores defensores, né? Uma linha ofensiva melhor para o Joe Burrow, né? Senão, cara, a gente vai estar perdendo um talento aí, absurdo, né? E também, cara, só investir no ataque não dá, pô. Né? Você vê que a equipe do Cincinnati Bengals tem jogo que faz 40, 45 pontos e não ganha partida porque a defesa não representa. Então você paga um alto salário, né? Você faz um contrato alto com o Jamar Chase, com o Terry Higgins, com o Joe Burrow, mas se você não tem defesa, do que adianta, né? Do que adianta? Então não adianta nada. Todo time que foi campeão do Super Bowl tinha uma boa defesa, né? Você tem o Patrick Mahomes ali, mas você tem o Chris Jones ali. Então, cara, é isso. Falta defesa para esse time dos Bengals e falta linha ofensiva. Cleveland Browns. Cara, eu acho que Cleveland Browns uma campanha péssima, cara. Por quê? Eu acho que se não fosse o Myles Garrett, né, que vai bater recorde de sacks nessa temporada, ninguém lembraria do Cleveland Browns. E assim, a equipe do Cleveland Browns, que sempre se destacou por ter uma boa defesa, tomou muito ponto nessa temporada. E eu acho que o principal ponto ruim que me credencia pra falar que o Cleveland Browns fez uma péssima campanha é o rodízio de quarterbacks que teve lá, cara. Eles testaram 3, 4 quarterbacks e agora colocaram o Sheldon Sanders, né, que foi uma escolha, né, de alta. Foi uma escolha de terceira rodada, eu acho. Então, cara, é uma equipe completamente improvisada também. Então, não vejo sentido aí de colocar nada superior ao péssimo para a equipe do Cleveland Browns, tá bom? Dallas Cowboys, cara. O Dallas Cowboys, aí o que eu já vejo do Dallas Cowboys? Dak Prescott, Sid Lamb, né? Toda aquela companhia limitada. Mas assim, cara, o Dallas Cowboys até a semana 8, 10 era a pior defesa da NFL. Então acho que é mais ou menos o que aconteceu com o Cincinnati Bengals. Porém, diferente do Cincinnati Bengals, eles conseguiram fazer. Eles conseguiram ficar mais saudáveis na temporada. Mas ainda assim é um time que não tem defesa, né? Eu acho que de destaque dos Cowboys a gente pode colocar o Dak Prescott, que fez uma temporada regular. O George Pickens, excelente recebedor. E a gente pode colocar também o kicker, né, cara? O Brandon Aubrey, que pra mim é disparado, né, o melhor kicker da liga, o cara que tem mais força na perna aí. Mas, cara, a defesa é muito ruim, né? Trocaram o Micah Parsons e tudo mais, então eu vou colocar a campanha do Dallas Cowboys como ruim, tá bom? Denver Broncos, cara. Denver Broncos. Olha, Denver Broncos, essa derrota para a equipe do Jacksonville Jaguars assustou. Mas eu acho que ainda assim a gente tem que ser franco aqui. Foi um time muito sólido, que não tinha perdido nenhum jogo dentro de casa até agora. E eu vou colocar o Denver Broncos como final de conferência aqui, cara, porque eles têm a estrutura, pra mim, na minha opinião, que faz esse time chegar a uma final de conferência, que é a defesa. É o time que mais pressiona os quarterbacks adversários, é o time que mais consegue sacar os quarterbacks adversários. Eu acho que o Bo Nix é o limiar assim, que pode condicionar isso ou não. A gente vai realmente ver o potencial dele, mas é um cara ainda inexperiente, se for ver também. Mas, cara, pela defesa do Denver Broncos, eu vou colocar eles aqui no patamar de final de conferência, tá bom? Galera, próximo jogo, próximo time, Detroit Lions, eu vou colocar como uma campanha ruim, porque eu acho que eles não vão chegar aos playoffs, né, possivelmente. E, cara, Ben Johnson, tal, beleza, mas tem que entregar resultado, né, velho? E a equipe dos Lions perderam alguns jogos que não era pra perder. Você tem um time muito bom, você tem um quarterback muito bom, Jared Goff, você tem o Amon-Ra Brown recebendo, você tem o Sam Laporta de tight end, você tem o Jamie Gibbs e o David Montgomery correndo com a bola, você tem o Reddickson, né, na linha ofensiva. Cara, você tem que entregar um resultado melhor. Então eu vou colocar Ben Johnson, do Dan Campbell, né, do head coach dos Lions, eu vou colocar essa campanha dos Lions como ruim, cara. De verdade, eu acho que vamos ver, né? Pode ser que isso mude. Tem 2 rodadas ainda pra acontecer, mas pra mim os Lions não pegam playoffs, não. Tá?
Green Bay Packers, vou colocar aqui direto como playoffs. Acho que é uma equipe que vai conseguir chegar aos playoffs. Mas, cara, muitas lesões, né? Tucker Craft, Tarente, acho que tá fora. George Jacobs também tá bem, mais ou menos. Michael Parsons, que é o principal reforço da temporada, rompeu o LCA. Então, assim, Green Bay Packers é um bom time e tudo mais. Porém, infelizmente, acho que vai chegar nos playoffs muito, muito, muito baleado. E aí eu acho que vai enfrentar times mais saudáveis e tudo mais. E aí vai complicar, ok? Então eu vou colocar como playoffs aqui. Próximo é Houston Texans. Cara, Houston Texans eu vou colocar como equipe de playoff também. Mas assim, cara, o que eu posso falar da equipe do Houston Texans? É uma defesa sensacional, né? Sério, a secundária dos Texans é absurda. O kicker, o Farban é muito bom, o quarterback CJ Stroud. Cara, é uma equipe que se eu fosse colocar assim como ponto fora da curva, alguém que pode beliscar, talvez do nada no final de conferência, seria o Houston Texans. Porque eles têm um estilo muito pragmático de se jogar. É muito difícil você jogar contra a equipe dos Texans. Mas, cara, sempre depende muito de um bom jogo do CJ Stroud, cara. Eu acho que o CJ Stroud, tipo assim, ele é um cara novo e tal, mas eu acho que ele devia ser um pouco mais versátil dentro de campo. Às vezes correr mais com a bola e tudo mais, sabe? E eu acho que o CJ Stroud ainda é um cara ainda que, sabe, não tem aquela cancha, aquele pedigree ainda. É isso que eu sinto da equipe dos Texans. Mas ainda assim, eu ressalto como uma equipe maravilhosa, que tem uma defesa sensacional. Né? O grupo de cornerbacks ali dos Texans é sensacional. Eles vão pesado, marcam muito bem. E eles conseguem marcar pesado sem fazer falta, que é uma coisa muito difícil de fazer. Então, se eles estiverem num dia bom, cara, com certeza eles podem ir mais longe. Mas eu acho que é uma equipe de playoff. Bom, galera, vamos falar aqui do próximo Indianapolis Colts. Vou colocar como uma campanha ruim. Por que eu vou colocar como uma campanha ruim, cara? Porque eles começaram muito bem, né? Eles tiveram o Jonathan Taylor batendo recorde de touchdown na temporada, Daniel Jones jogando muito bem. Pegaram aquele cornerback, né, do New York Jets, que eu esqueci o nome, não lembro se era o CJ Gardner. Mas, cara, a campanha dos Colts, o fato é que eles não vão pegar playoffs, já estão eliminados. E eu vou colocar uma campanha como ruim, porque, assim, a expectativa que tinha não era nem de playoff, na minha opinião. Porém, cara, eles tiveram eles estavam na boca, eles estavam engatinhados. Teve muito jogo que foi pra prorrogação, lembro, contra os Chiefs, por exemplo. Que, cara, às vezes uma vitória dessa poderia ter virado a chavinha pra eles e eles não conseguiram fazer isso. Além do Daniel Jones lesionar, né? Que aí é um pouco de fatalidade também. Mas, cara, a equipe dos Colts chegou a ter a melhor campanha da NFL, né? Até acho que a sexta rodada ali. Então, vou colocar como uma campanha ruim, mas eu acho que não foi de todo mal, assim, pela expectativa que se tinha. Jacksonville Jaguars, cara, esse aqui pra mim é o mais difícil de todos, cara. Mais difícil de todos. Por quê? Por que eu acho que é o mais difícil de todos, cara? Porque depois que eles ganharam do Denver Broncos, meu irmão. E assim, o Trevor Lawrence tá jogando muito. O Trevor Etienne correndo com a bola. Eu vou colocar como os playoffs, mas eu acho que de todos esses aqui listados até agora, é o time que mais. É o time que mais pode ir longe, cara. É o time que mais pode ir longe. E assim, eles estão bem entrosados, cara. O ataque muito conectado com a defesa. É um time muito intenso. Marca bem. E eu acho que essa vitória contra os Broncos assustou, cara. Foi o primeiro time a ganhar dos Broncos lá em Denver, no Colorado. Então, eu vou colocar aqui a equipe do Jacksonville Jaguars como uma equipe para ser eliminada, talvez ali numa primeira ou segunda fase de playoff. Mas, cara, não me surpreenderia se chegasse no final de conferência, não me surpreenderia se chegassem até mesmo ao Super Bowl, cara. Tá? Kansas City Chiefs, péssima campanha, cara. Péssima campanha. Acho que um time que tem os jogadores que tem não pode entregar esse resultado. Patrick Mahomes, Travis Kelce, o Jones, né? O Chris Jones. Cara, wide receivers também trocaram o DeAndre Hopkins, não reporam. A dupla de running back ali também jogou mal pra caramba. Isaiah Pacheco, Kevin Hunt. Péssima campanha dos Chiefs, péssima. Tem que ter troca, tem que ter reformulação. Não sei se o Travis Kelce quer aposentar, se o Randy Reed quer sair. Mahomes agora lesionou pra piorar tudo. Então, cara, a equipe dos Chiefs tem muito trabalho a se fazer. E, cara, vamos ver, cara, próxima temporada aí, o que vai acontecer, porque Mahomes rompeu ali o ligamento e vamos ver. Los Angeles Chargers, cara. Los Angeles Chargers, pra mim, é uma equipe que vem pra playoff. Eu acho que cai ali numa primeira ou segunda rodada também. Eu acho que é um time, cara, que chega muito no mesmo patamar aqui do Chicago Bears. Assim, são dois times que fizeram campanhas até parecidas. Alguns jogos eles vacilaram, mas ali se destacaram muito por mérito do seu quarterback. Né? Tem vários jogos ali que eles chamaram a responsabilidade. E, cara, eu gosto desse time dos Chargers, principalmente ali a linha ofensiva dos Chargers. Eu acho que é uma equipe que consegue proteger bem o Justin Herbert quando está saudável. Então, é uma equipe de muito dinamismo. Tem muitos jogadores experientes que já estão na NFL há muito tempo. Você tem o Kenan Allen ele recebendo, né? Você tem o Led McConkey. Cara, eu acho que os Chargers é uma equipe que não chega para a final de conferência, mas eles vão aí, né, nos playoffs.
Próximo time aí, Los Angeles Rams, né? Eu acho que o Matthew Stafford é candidatíssimo, né? A ser o MVP da temporada. E assim, você tem um Puka Nakua, né? Recebendo, você tem muitos jogadores bons, tem o Devante Adams e tudo mais. Então, assim, pra mim hoje, da conferência, né? Eu acho que a equipe dos Rams, da conferência americana, os Rams é a melhor equipe, na minha opinião, mesmo terem perdido pro Seahawks no último jogo. Então eu vou com a equipe dos Rams pra final de conferência. E eu vou. E eu acho que eles não chegam ao Super Bowl, mas eu acho que é pra. Pô, bicho, é difícil, né? Não sei, cara. Cara, eu não sei, dá vontade de colocar eles no Super Bowl. Eu vou colocar os Rams no Super Bowl aqui, tá, galera? Eu vou colocar os Rams no Super Bowl. Eu acho que na hora do vamos ver, eles vão subir a régua aí, tá? É isso. Próximo, Las Vegas Raiders, eu acho que uma péssima campanha. Geno Smith muito ruim, muito abaixo. Então a gente basicamente está vendo aí uma das piores equipes, né, da NFL. Eu acho que ele tem mais interceptação que touchdown, inclusive. Tem vários jogos que a equipe dos Raiders não conseguiu fazer nenhum field goal, saiu zerado contra os Eagles, eu acho, contra os Chiefs. Péssima campanha. Miami Dolphins, péssimo também. Não, cara, os Dolphins eu vou colocar como ruim, na verdade, porque eu acho que. Ah, cara, sei lá, eles ganharam dos Bills, ganharam dos Falcons. Tipo, teve alguns bons jogos, cara, mas a questão é que falta uma liderança. Não, é péssimo, cara. A campanha dos Dolphins é péssima, vamos falar a verdade. A equipe dos Dolphins, sei lá, parece que toda temporada é isso. Foi uma campanha ruim, não tem muito o que fazer. Eu vou colocar os Dolphins como péssimo aqui. Minnesota Vikings, cara, eu vou colocar como ruim também, porque é um time que você tem Justin Jefferson, né? Você tem uma defesa boa. Cara, era pra estar no playoff, né, cara? Vikings, Lions e Baltimore Ravens são três equipes aqui que tem um elenco melhor aí, por exemplo, do que um Carolina Panthers e tudo mais, né? Vamos ver também se eles vão classificar, né, ganhando da NFC Sul, né? Não sei. Cara, eu acho que a equipe dos Vikings aí não vale, não vinga não. Então, Justin Jefferson foi desperdiçado essa temporada. Cara, New England Patriots eu vou colocar como equipe pra Super Bowl, cara. Acho que é o objetivo deles, assim, o patamar é nível de Super Bowl. E eu falo isso pelos feitos, cara. A equipe dos Patriots foi a única equipe que tá invicta jogando como visitante, cara. Todos os jogos eles ganharam fora de casa. E isso não tem como a gente não valorizar. Defesa sinistra, Drake May, né? Ali de quarterback, né? O Stephon Diggs, wide receiver, o Ramon Stevenson correndo com a bola. Então, é um time que joga pesado, joga para vencer todos os seus jogos. E é isso, cara. Eu acho que é um time pra Super Bowl. Eu falo isso muito pelo resultado que eu acho que vai acontecer, né? De qual vai ser o Super Bowl e tudo mais. Mas, por exemplo, Broncos e Bills podem estar no Super Bowl também tranquilamente. Saints, péssima campanha, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Não tem nem muito o que falar, né? Eu acho que o melhor momento deles está sendo agora, com esse quarterback calouro aí que assumiu a titularidade, né? E o moleque tá jogando bem, velho. Tá jogando muito bem. Mas, né, uma péssima campanha. Desde o início da temporada não teve nem perto de chegar dos playoffs. New York Giants vou colocar como péssima também, né? Você tem o Merrick Nibbles fora, você tem o Scadable, o Jackson Dart. Você começa a temporada com o Russell Wilson, né? O Russell Wilson começa a lançar interceptação de tudo quanto é jeito. Então, eu vou colocar a campanha dos Giants como péssima, dos Jets também péssima. Muito porque, assim, o quarterback que tava lá, o Fields, cara, ele só corre com a bola, né? Parece quarterback de college. Então, assim, não, acho que os Jets fizeram uma péssima campanha. A defesa não conseguiu nenhuma interceptação até agora, é a única equipe da NFL, então é uma campanha péssima. Philadelphia Eagles, cara. Philadelphia Eagles pra mim é uma equipe que vai aí pra. Cara, vou colocar a final de conferência, porque eles são os atuais campeões. Eles vão ter o retorno agora, por exemplo, do Jalen Carter e tal, e é um time que toma forma e sabe jogar isso. Eles sabem jogar os playoffs, eles crescem, eles elevam o nível, têm experiência, muitos jogadores experientes, eles conseguiram manter todo o núcleo campeão do ano passado, né? O Jalen Hurts, Saquon Barkley, o Carter, Zach Baum. Cara, então pra mim aqui, AJ Brown, eu vou com os Eagles pra final de conferência aqui, tá? Pittsburgh Steelers, cara, deve chegar nos playoffs, vai chegar nos playoffs, mas eu acho que não passa nem da primeira rodada, honestamente, eu acho que a equipe dos Steelers é uma das equipes, assim, que, cara, chegou com muitos jogos arrastados, entendeu? Muitos jogos ali que contaram com muitas falhas das outras equipes ali. Não sei, mas acho que esse jogo contra os Lions também foi tenso, né? Os Lions tinham que ter ganhado esse jogo, mas é uma equipe que nunca dá pra você desconsiderar. Tem muitos jogadores experientes, né? O Aaron Rodgers, por exemplo, mas é uma equipe que pra mim não chega nem em final de conferência, nem no Super Bowl, não. Cara, Seahawks. Eu acho que Seahawks, pelo fator Sam Darnold, eles não chegam ao Super Bowl, né? Mas, cara, a defesa dos caras é insana, né? A defesa dos caras é insana, o special teams é bom, o kicker é bom. Então, assim, velho, Seahawks, pra mim,
Você tem o principal wide receiver da temporada, né, o Smith Njigba, com recorde de jardas recebidas, então não dá para desconsiderar, tá? Eu vou colocar aí a expectativa do Seahawks para mim é um time de final de conferência aí que pode estar beliscando alguma coisa. San Francisco 49ers agora, galera. Cara, os 49ers eu acho que é uma equipe de playoff. Ainda assim, eu acho que tá com o Brock Purdy, tá com o Josh Kittle, né, Joshua Jennings e tal, mas ainda assim é uma equipe que Fred Warner tá fora e tudo mais, enfim, o Bosa. Eu acho que isso vai pesar na hora dos playoffs. Eu acho que isso vai pesar. E a equipe dos 49ers é uma equipe que também sempre é difícil de jogar contra. Eles jogam duro, é muito bem treinada. Defesa, os cornerbacks, os safeties, todos jogam muito bem. Você tem o Christian McCaffrey, mas eu acho que do que nós temos hoje, 49ers é uma equipe para cair, talvez não numa primeira, mas numa segunda rodada. Tampa Bay Buccaneers, cara, eu acho que é uma campanha ruim, tá? Acho que é uma campanha ruim. Eu acho que mesmo que se chegar nos playoffs, né, ficaria muito difícil deles avançarem. Uma equipe que conviveu com muitas lesões. Baker Mayfield começou muito bem, já está desacelerando. Muitas lesões de todo mundo. Mike Evans perdeu muitos jogos, o Ibuka perdeu muitos jogos, Rashad White. Defesa, cara, o jogo contra os Falcons, meu irmão, a equipe dos Buccaneers já era pra estar nos playoffs, velho. Cara, eles perderam numa terceira para 27, faltando um minuto, meu irmão. Sabe, literalmente eles não conseguiram colocar os cornerbacks na linha de que seriam necessários para avançar, cara. Então, cara, é uma equipe que erra muito, comete muitas faltas. Eu não vejo futuro aqui do Tampa Bay Buccaneers aqui. E mesmo se chegar aos playoffs, porque eles ainda têm chance, né, no momento que eu gravo esse vídeo, 24 de dezembro, para mim eles não chegam aos playoffs, tá? Tennessee Titans, acho que uma campanha péssima, mas era o esperado, né? É uma equipe que está em reconstrução, né? Draftou o Ken Ward, né, que foi a escolha número 1 do draft. Mas é um time que não tem muita ambição mesmo ali, fez mais protocolar. Então é mais do mesmo, não tinha muito o que esperar, é um time em reconstrução. O projeto deles é para daqui a 3, 4, 5 anos. O Washington Commanders eu vou colocar como péssimo também, cara, por quê? Porque é uma equipe que chegou nos playoffs, né? Na temporada passada com o J.D. Daniels ali e tal, mas cara, lesão demais, bicho. Lesionou o running back, lesionou o wide receiver, lesionou o quarterback. Sobrou o Debo Samuel e seus capangas ali, ou o Mariota ali, fazendo graça ali um jogo ou outro, mas não dá não, cara. A equipe dos Commanders é uma equipe que errou demais essa temporada. Teve um jogo contra os Bears, cara, que eles estavam com o jogo na mão. Eles conseguiram, assim, faltando menos de um minuto, entregar um fumble, que aí deu a oportunidade pros Bears converterem field goal. É uma equipe que falhou demais, cara. Então, esse foi o nosso ranking. Equipes que possivelmente podem vir para ganhar o Super Bowl. Los Angeles Rams e Patriots, eu acho que é a expectativa das duas equipes. Equipe para final de conferência, eu vou colocar o Denver Broncos. Não vou colocar o Super Bowl por causa do Bonix, a gente não sabe qual Bonix vai estar aparecendo. E eu vou colocar o Bills aqui em final de conferência, não em Super Bowl, porque, cara, Josh Allen muito bom, James Cook muito bom, mas a defesa terrestre dos Bills está muito ruim, cara. Então, eles estão cedendo muitas jardas corridas. E em vários jogos dessa temporada, os Bills tiveram que ganhar, mas foi numa virada, alguma coisa assim. Próximo jogo, né, o próximo time, o Philadelphia Eagles, cara, a gente vai colocar eles em final de conferência muito porque eles são os atuais campeões e tudo mais. E vai ter retorno de alguns jogadores, mas o fato é que eu não coloco eles em Super Bowl também, porque o futebol apresentado deles nessa temporada não está tão bom. Eles estão se classificando muito porque a conferência deles, querendo ou um pouco mais fraca. E se o Hawks também não coloca em Super Bowl, porque o Sam Darnold é zero confiável, um cara que no playoff passado, assim, espalhou a farofa inteira. Então por isso que eu não coloco eles no Super Bowl, coloco eles ali no máximo como final de conferência. Tá? Agora, equipe para playoff aqui, né? A gente tem todas essas equipes. Mas assim, cara, eu acho que quem pode mais surpreender de todos esses times aqui são dois. É o Houston Texans e é o Jacksonville Jaguars, tá? Esses outros aqui, o Green Bay Packers está com muitas lesões. Chicago Bears ainda assim é um time inexperiente, né? O Caleb Williams está na sua segunda temporada, o Red Coach é o seu primeiro ano na equipe. Então assim, ou isso pode dar muito certo, ou na hora que precisar daquela experiência, daquela frieza a mais, isso pode pesar contra. De resto, cara, são boas equipes, né? Os Panthers, Chargers, Steelers, 49ers, mas que não estão jogando o nível, né, que essas 6 equipes aqui de Super Bowl final de conferência estão jogando. Que campanhas ruins, cara. Muitas lesões, né? Praticamente todos esses aqui tiveram lesões, seus principais jogadores dessas equipes. E a maior decepção, se tivesse comprado decepção pra mim, é o Detroit Lions, cara. Eu acho que, a maioria dos jogadores conseguiram ficar saudável ali e tal. Que, cara, você tinha que ter chegado aos playoffs, né? Vamos ver. Ainda tem chance deles chegarem. Mas esse foi o nosso vídeo de análise. Tamo junto, forte abraço, valeu.